Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quinta-feira. Eu sou a Cidadaniete, assessora de direção da Câmara de Vereadores aqui de Gramado. Você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. No programa TV Câmara hoje, nós estamos com a presença da vereadora suplente Simone de Mibir, do MDB. Ela substitui o vereador Renan Sartori durante seus 15 dias de licença, né? E nós iremos falar também sobre a experiência do mandato, sobre as sugestões na área do bem-estar social que podem ser aplicadas aqui no nosso município. Vereadora Simone, é um prazer recebê-la, muito obrigada, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todos, a comunidade. Muito feliz em estar aqui. Bem. Então, Simone, você destacou em tribuna, na segunda-feira, a pauta do bem-estar, né? Explique para a gente, por gentileza, a temática sobre a questão do FIB, a contraposição do PIB, o que significa esta sigla na prática, Simone? Sim. Então, Cida, o FIB, primeiro, por que eu resolvi, né, trazer esse assunto, assim, digamos, um tanto diferente, um tanto inusitado para a minha apresentação na Câmara, a minha fala lá? Porque eu, quando aceitei o convite, né, para ser candidata a vereadora, para ser bem sincero, já vinha sendo convidada há muito tempo. E aí, dessa vez, eu aceitei, eu pautei a minha decisão em dois temas, né? Que seria o bem-estar social e a causa animal. E aí eu resolvi, então, nesse primeiro momento na Câmara, passar a trabalhar a ideia do bem-estar social e, no segundo momento, com a causa animal. E o bem-estar social, para mim, já me leva ao tema FIB. Bem, porque o FIB? Eu tenho uma história com o FIB, eu sou formadora, eu sou licenciada a praticar a técnica FIB, eu fiz a formação, o curso, né, um curso de pós-graduação, onde você aprende toda a técnica, todos os procedimentos, toda a teoria também que embasa o FIB, e você está autorizado a fazer a aplicação. O que é essa aplicação? É uma pesquisa, né? Então, o FIB, ele surge, vou tentar resumir, né, aqui para a nossa comunidade, o FIB, ele surge numa viagem, o termo FIB surge numa viagem do quarto rei do Butão, o Butão, aquele país pequenininho, 800 mil habitantes, mais ou menos, ali nas cordilheiras do Himalaia, entre China e Índia. Ele está viajando para a Índia, numa viagem oficial, onde encontram-se vários países, né? E um repórter vai questionar as autoridades a respeito do PIB dos países ali, né, presentes. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, que mede a riqueza do país. E aí, quando ele é questionado o motivo do seu PIB ser baixo, né, porque realmente o PIB nesse país é baixo, ele responde de forma irônica, que ele não se preocupa com o PIB, mas com o FIB, né? Então ele cria naquele momento o termo FIB, que seria a felicidade interna bruta, alegando que ele não se preocuparia tanto com a riqueza do seu país, mas com a felicidade do seu povo. Bem, aquela fala dele repercute, né, com toda a imprensa, depois com os países, e hoje nós temos o FIB como uma referência utilizada, uma metodologia para o desenvolvimento das nações pela ONU, né? E fizeram uma reunião, inclusive, onde todos os países presentes, que eram cento e tantos países, apoiaram essa ideia de passar a utilizar o FIB como uma técnica, um método de referência de desenvolvimento, onde você, além de pautar a economia do país, a riqueza do país, você vai analisar o bem-estar social, você vai analisar a qualidade de vida e outros itens importantes aí. Então, esse método FIB, ele é uma pesquisa que é aplicada, né, na população, sempre em grupos, tá, Cida? Nunca é individual. Sim. O FIB, ele se utiliza muito da filosofia, né, da psicologia, principalmente a psicologia positiva, né? Ela tem um arcabouço teórico que foi criado por uma equipe de profissionais que foram até o Butão, né, para fazer esse trabalho. Um deles é o Martin Seligman, que é o propositor, o fundador da psicologia positiva nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia. E ele vai até o Butão trabalhar com essa equipe
de 38 profissionais que foram contratados pelo governo do Butão para fazer esse arcabouço teórico. A partir dali se cria, então, essa metodologia que passa a ser aplicada agora, já há mais de 10 anos, patrocinada pelos Emirados Árabes Unidos, né? Uma pesquisa que é feita anualmente em todos os países que fizeram o acordo, que são 137 países. São pesquisados com o método FIB. Essa pesquisa gera um relatório, né, que é um relatório anual sobre esses países, e ele é publicado todos os anos no dia 20 de março, que é o Dia Mundial da Felicidade, né? Então, lá é feita a postagem, a publicação desse relatório, e ali você tem um ranking dos países e você tem uma análise das maiores necessidades mundiais, né? Então, os países que ganharam esse ano de novo são os países ali da região escandinava, né? Finlândia em primeiro lugar, Noruega, Dinamarca. Esses países vêm há muito tempo entre os primeiros, né? Sim, lugares, eles não estão largando ali o pódio, por quê? Porque eles têm um PIB razoável até, mas o que eles mais se destacam é no bem-estar social, a vida em comunidade é muito boa, confiança no governo, né? E muito cuidado com a saúde e com a educação da população. Então, isso são os argumentos, né, que se explica elevar eles sempre nesse primeiro lugar. E esse FIB, então, seria isso, é uma pesquisa onde ela, com o seu resultado, ela é um diagnóstico, com o seu resultado, você toma decisões. Ela pode ser aplicada numa empresa, ele pode ser aplicado numa comunidade, num instituto, numa escola, né? Ele pode ser aplicado numa cidade, num país. Então, a partir dali, você toma decisões, principalmente a nível de políticas públicas, né? Então, esse é o caráter também que eu quis trazer, a importância de apresentar o FIB na Câmara, para mostrar essa ideia, né, de que políticas públicas poderiam ter um fundamento focado no ser humano, no bem-estar social e bem-estar psicológico. Simone, como você vê a aplicabilidade dessas ideias no nosso município, né? Como o FIB ele é inserido nas decisões governamentais e nas políticas públicas? Então, como eu estava explicando, você vai fazer um procedimento, né, onde você faz a pesquisa, aí vem o diagnóstico FIB, a partir dali você tem uma comissão que é multidisciplinar, inclusive ela precisa da presença de políticos, né, que são apoiadores, sim, da causa, e ali você então vai tomar as decisões, as ações, os projetos para implementar e corrigir aquilo que foi percebido no relatório FIB. Então, por exemplo, nós temos já aplicações aqui na região, né? Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, sabemos já da cidade de Santa Clara do Sul, que está aplicando o método FIB. Nós temos no interior de São Paulo, uma das cidades é Angatuba, que também já está aplicando o método. Nós temos algumas cidades satélites de Brasília aplicando. Curitiba está aplicando, ligado ao trabalho de uma universidade, um projeto piloto. Então, nós já temos alguns locais do Brasil aplicando, né? Existem muitos países hoje aplicando isso, destaque especial para Nova Zelândia, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, e outros, a própria Finlândia também tem um projeto nessa área do bem-estar social baseado no FIB. Então, você encontra países, cidades, locais aplicando, né? E como eu falei, então é feito depois uma comissão que vai analisar a pesquisa e a partir deste resultado é que vão ser formulados, né, relatórios e decisões. O último relatório anual, para citar a importância dele, ele dá um destaque especial para a erradicação da pobreza no mundo, ou seja, o quanto localidades que ainda vivem a situação de pobreza estão adoecidas, estão com problemas sérios, né, no índice FIB, e também a questão da saúde mental. Então, a importância que existe de se cuidar nas comunidades, nas cidades, dessas duas questões, a erradicação da pobreza e também a parte da saúde mental. Isso agora do último relatório, 20 de março de 2023, né?
Então, isso são alguns exemplos que eu estou trazendo, e a ideia de que talvez, quem sabe, um dia Gramado aí possa bancar, né, essa proposta. Proposta muito bacana, né? Bem bacana. Muito importante. Muito importante. Bem, eu gostaria então de aproveitar a presença da vereadora que está aqui conosco para a gente falar também um pouco sobre a causa animal, né? Você faz um trabalho intenso, né? Sobre a causa animal, você é cofundadora da ONG Consciência Animal de Gramado e também da Associação Mãos Dadas Patas Salvas, né? Então, conta para a nossa audiência, Simone, um pouco do teu envolvimento nessa causa. Então, Cida, é isso aí. A minha questão com a causa animal é antiga, né? Sim. Eu já trabalho nessa área há muito tempo, apesar de não ter uma formação, tenho uma formação no lado humano, né? Da saúde humana, mas sempre fiz trabalhos voluntários, desde a época que morava em Porto Alegre, ajudando ONGs lá. Quando eu retorno a morar em Gramado, já venho com a ideia de fundar uma associação, uma ONG. Então, eu sou participante do início lá da fundação da Consciência Animal, como você citou, e agora, recentemente, da Mãos Dadas Patas Salvas, né? A Consciência Animal fez um belo trabalho por 12 anos, aí ela, né, foi fechada, digamos assim, e então surge a Mãos Dadas Patas Salvas como uma continuação. No momento, inclusive, eu sou atualmente a presidente dessa associação, e esse trabalho da causa animal, para mim, ele é muito caro, ele é muito importante e interessante, Cida, porque ele também entra no FIB, porque o FIB ele também aborda a questão ambiental e animal, né? O FIB entende que a sociedade só pode ser feliz se ela vai ser desenvolvida em todos os seus aspectos e necessidades, juntamente com a natureza, o meio ambiente e os animais. Então, existe um grande cuidado com o meio ambiente, né? Uma questão da ecologia, e se coloca a necessidade dos governos também cuidarem disso, né? Olharem para essa questão. Exemplo, Butão, onde surgiu o FIB, ele tem na sua Constituição, ele tem a obrigação, digamos assim, a regra, de que 60% do seu país seja de mata nativa. Isso é irrevogável. É uma decisão que não pode ser mexida. Inclusive, ele já foi um exportador de madeira e parou de exportar madeira para que fosse cumprida esse 60% de mata nativa do país. Isso está na Constituição do país. Inclusive, o FIB também hoje já faz parte da Constituição do país. E então o FIB também olha pela natureza, pelos animais. Todos os seres vivos, né, são envolvidos nessa questão. E essa parte aí da causa animal, então, me é muito cara, e eu já tenho alguns projetos relacionados aí para apresentar, se possível, até amanhã. A correria é grande, né, mas pretendo dar conta, terminar até amanhã. A princípio, 13 projetos nessa parte da causa animal. Certo. Quais são os desafios do poder público com o olhar da urgência nessa causa? Então, eu acho muito importante a participação do poder público. Eu vejo hoje, Cida, um trabalho muito eficiente, né, da parte de vigilância sanitária, posse responsável, né? Essa área aí hoje está tendo um trabalho muito eficiente, muito bom. Nós, da Associação Mãos Dadas Patas Salvas, acompanhamos muito, né, esse trabalho, temos um diálogo muito bom com eles também. E então, a parte, por exemplo, castração, né, dos animais em situação de vulnerabilidade ou famílias que não têm condições de pagar uma castração, está havendo um trabalho muito bom nessa área, muito eficiente, e fazem também a chipagem do animal, dão vacina, né, fazem todo um trabalho ali de cuidado básico com o animal. Então, isso aí é fundamental, a gente nota a diferença, inclusive, para a vizinha Canela. A gente percebe como esse trabalho da posse responsável e da vigilância sanitária, que agora andou mudando o nome, Sim. Não é mais vigilância, é um outro nome ali mais bonito. Mas, enfim, o pessoal da sanitária lá, o trabalho deles é tão eficiente nesse sentido que a gente percebe a diferença para a Canela.
que nós recebemos muita demanda de canela, né, para a nossa associação. Estamos agora com 4 animais internados no momento e 3 são de canela. Então, existe uma demanda grande de canela também por essa falta, por não terem lá, não da maneira como hoje tem aqui essa parte de ação da prefeitura. Existem, claro, algumas necessidades aí, nós estamos aguardando o Centro de Bem-Estar Animal, né, que já está prometido há um tempo, promete que vai ser construído logo, né? Estamos aguardando com bastante expectativa isso. A questão do cão e do gato comunitário, posso ir citando essas pautas, né? O cão e o gato comunitário, nós gostaríamos que melhorasse bastante essa questão aí. A questão das leis dos maus tratos, né? A forma como acontece hoje e como nós gostaríamos que acontecesse. Exemplo, um cachorro preso numa corrente de 1 metro de comprimento não constitui maus tratos no momento. E para qualquer pessoa de bom senso, sensata, vai perceber que você colocar um cachorro com 1 metro de corrente é maus tratos. Então, isso teria que mudar, né? Enfim, a questão das fábricas de filhotes, né, que teriam que ser mais fiscalizadas, orientadas, conduzidas para fazer da forma correta, com toda a documentação necessária, com o mínimo de condições para oferecer aos animais. Existem em Gramado e Canela fábricas de filhotes, as pessoas às vezes não sabem, né, de fundo de quintal, né, e que nem sempre cumprem as exigências de cuidados mínimos veterinários, de alimentação e tudo mais, né. A questão também de a importância de um plantão 24 horas, que atendesse um plantão público que pudesse receber necessidades dos animais. Exemplo, um animal silvestre que foi atropelado. As pessoas não sabem para quem, onde levar. Às vezes nos chamam, nos ligam, né? Tarde da noite, um animal aqui foi, um animal silvestre foi atropelado, o que que a gente faz? A polícia não sabe o que fazer, a patrã não atende nesse horário, enfim. Então, uma forma, nem que seja de orientação, para que atendesse essas pessoas, né? Outra questão também, a posse responsável de Gramado faz um grande trabalho para tentativas de adoção dos animais que estão no canil municipal. Mas eles precisariam de mais ajuda. E a minha sugestão é que tivesse um assessor de marketing para ajudá-los, seja da prefeitura ou contratado, não sei, e uma equipe, alguém ligado à fotografia. Porque nós da ONG sabemos o impacto que tem uma boa fotografia para que você incentive a adoção de um animal. Ao ponto de um animal estar sendo postado há semanas na rede social, lá, e chega até nós o caso da associação, né, pedido de ajuda, um filhote, seja de gato ou cachorro, bem bonitinho e tal, com grande potencial de adoção, e a gente vai olhar a postagem, uma foto escura, ruim, não mostra o potencial do animal. Nós vamos lá, combinamos com a pessoa, levamos uma sacolinha que tem lencinho, tem enfeite, tem almofada, faz um cenário, o animal é adotado no dia seguinte. São várias histórias assim. Faz a diferença. Faz muita diferença. E a posse responsável de Gramado não tem esse apoio. Eles fazem o melhor que eles podem, né? Tiram suas fotos lá, mas eles precisariam de um profissional nessa área. Então, aí está mais uma dica. E concluindo, né, a questão de um atendimento veterinário para famílias em vulnerabilidade que não tem como pagar. A gente até chegou a pensar num hospital veterinário gratuito, mas isso ainda é uma ambição muito grande para a nossa cidade. A questão da chipagem, né, para que todos os animais, inclusive os que têm tutores, né, pudesse ser com o tempo uma conscientização, uma orientação para que todos os animais sejam chipados, para quando ele for perdido, você facilmente encontra o dono. Isso acontece hoje na Holanda. A Holanda hoje é referência mundial na forma como conduz a política com os animais, política pública dos animais. Eles não têm animais de rua mais, né? Já faz algum tempo, e eles têm todo um regramento, toda uma orientação nessa parte aí dos animais. Questão também aí de a parte de IPTU, uma sugestão de que protetores de animais, protetores comprovadamente, cuidando de mais de 10 animais, pudessem ter alguma forma de isenção de impostos, né?
que seria um apoio financeiro para eles também. E finalizando a questão da Festa da Colônia, onde se passa, no desfile da Festa da Colônia, se leva animais, né? Bois, vacas, não sei quais outros aí, na última eu não fui, mas enfim, animais que são considerados de criação, né? Para uso humano, e que a gente percebe que eles passam muito estresse, muita dificuldade, calor, sede, etc., perturbações nesse desfile. Muitos turistas nos chamam para falar disso, né? Criticando a Festa da Colônia. Então, tem ali um diálogo, uma conversa com o pessoal da Festa da Colônia, a possibilidade de fazer alguma reformulação nesse sentido. Tá? Então, essas são as necessidades que hoje a gente está vendo na questão dos animais. Muito obrigada pelas suas colocações. Esse tema é muito importante, né, Simone? Muito. Mas nós não poderíamos deixar, antes de encerrar o nosso programa, falar de uma pauta também muito importante e representativa na nossa cidade. Eu gostaria, Simone, que você falasse também um pouco sobre a representatividade da tua família na política na nossa cidade, né? Como é o envolvimento com a política, né? Como foi a experiência de ser candidata a vereadora? Então, a experiência foi muito interessante, né, muito nova para mim. O que me levou a tomar a decisão de aceitar o convite dessa vez foram as pautas, né? Claro que tem, como dizem, né, o DNA, tem o legado ali, a história do meu pai, que sempre eu acompanhei, mesmo morando muito tempo fora de Gramado, mas sempre acompanhando, né, a história dele. Não tem como negar que isso influencia, né, Cida? Mas, por outro lado, a decisão mesmo para aceitar o desafio da candidatura vereadora foram as pautas, né? Essas que eu citei, o bem-estar social e a causa animal. Então, essa experiência foi muito positiva, no sentido de ver como as coisas acontecem, que também foi para mim decisório para aceitar o convite, assumir o protagonismo, porque a gente fica muito, eu, né, ficava muito de fora, olhando, assistindo, acompanhando políticos, ou elogiando, ou criticando, né? Então você fica num papel muito cômodo, né? Muito assim, confortável, de certa maneira. E aí eu percebi assim, não, vamos, quem sabe, assumir um protagonismo, e também por ser mulher, porque eu sinto muita falta da presença das mulheres. Outra coisa que o FIP também trabalha, eu adoro o FIP, não posso esconder. Não tem como não gostar, mas o FIP é tudo de bondade, né? O FIP é tudo de bom, ele fala tudo que a gente pensa. Ele também propõe a participação maior das mulheres na política, né, na gestão pública, na gestão privada, que as gestões precisam do olhar feminino. Inclusive, várias pautas defendidas pelo FIP são femininas, né? São do olhar feminino, que é um olhar mais inclusivo, mais afetivo, né? Então, essa questão do protagonismo e a participação de mais mulheres na política. Então, isso também me levou a aceitar esse desafio. Claro que percebi também as dificuldades, né? Tanto da questão ali da candidatura, quanto da participação política, mas, enfim, isso faz parte do jogo, né? Então, achei muito valiosa a experiência, continuo achando agora, mais do que nunca, podendo ter esse momento, agradecer muito a receptividade, né, dos vereadores com a minha presença, principalmente o vereador Renan, né, que me convidou para essa participação aí, no lugar dele. E é isso, fazer o meu melhor nesse momento aí que eu estou participando, né, poder trazer essas pautas que me parecem úteis para a sociedade, para a comunidade. Muito bem. Muito obrigada, Simone. Antes de encerrar, então, nós agradecemos a participação de você que esteve conosco na tarde de hoje e deixamos esse espaço para as últimas considerações finais da vereadora. Muito obrigada, Simone. Muito obrigado, Cida, comunidade. Muito feliz com esse momento vereadora, vamos chamar assim, e poder aí estar trazendo essas pautas que eu considero caras, né, importantes. Agradecer de novo a receptividade da Câmara, dos vereadores, agradecer ao Renan e procurar aí trazer, então, esses temas, né, para debate, para apresentação dos projetos também, que depois, né, serão votados, enfim, pelos colegas. Então, muito feliz com a oportunidade e, de novo, lançar o desafio para Gramado aí, para a cidade de Gramado. Será que teria essa ousadia, essa coragem
de um dia adotar, né, a pesquisa FIB e entrar no futuro, entrar aí numa possibilidade, quem sabe, de ser referência em bem-estar social, né, no Brasil, quem sabe, né? Então fica aí de novo lançado o desafio para que Gramado possa um dia bancar essa pesquisa e esse trabalho, né, essa importância de se tornar uma referência de bem-estar social também, onde os animais são incluídos. O bem-estar social inclui uma análise também de como os animais são tratados na sociedade. Então é um conjunto, né? É uma causa muito importante, né, Simone, pela representatividade que Gramado tem, né, a nível nacional, internacional, enfim, porque com todas as condições que Gramado tem, pelo crescimento que Gramado tem, seria de extrema importância. Muito bom, Cida, é isso mesmo. O Gramado já é uma vitrine, como chamam, né? E é referência em turismo, em tantas coisas boas. Por que não em bem-estar social? Isso mesmo. Tanto em bem-estar social quanto a nível político, o Gramado está precisando de mais mulheres. Isso aí, da representatividade feminina. Né? Muito obrigada, então. E nós lembramos que o nosso programa ele vai ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigada mais uma vez por você que esteve conosco. Terça-feira que vem estaremos aqui neste mesmo horário. Muito obrigada, um bom início de noite a todos e até lá.